Buenas! Chegando ao fim, então, da nossa temporada 2, uma temporada muito bacana, não? Vimos a força do som, pensamos mais um pouco em fonologia, e agora você vai resolver comigo uma questão nesse nosso simulado aqui, né? Vimos acentuação gráfica, um assunto muito importante que mescla fonologia com ortografia já. E fechamos, concluímos com a semântica nos homônimos e parônimos, palavras parecidas, palavras iguais e tal, mas com sentidos diferentes. Um assunto muito interessante mesmo pra gente, né? E aí você tem então aí ó, um material complementar, tá? Resolva o material complementar, faça, pense nele depois de ter visto as aulas, assistido aos episódios, tá? E aí então faça o simulado, resolva o simulado e agora vamos corrigir o simulado, beleza? Dúvidas sobre a o material complementar, manda no grupo, a gente discute isso e tal, beleza? Beleza, então vamos corrigir aqui o nosso simulado temporada 2. Vamos começar aqui a primeira parte dele resolvendo três questões, as três primeiras questões de acentuação gráfica, ou envolvendo também fonologia, né? Então a primeira questão envolve fonologia, era aquela revisão que eu tenho que fazer com você pensar neles, nos encontros vocálicos, porque eles são muito importantes na acentuação gráfica. Então essa questão aqui quer saber o seguinte, ó, são exemplos de hiato e ditongo, respectivamente, quer dizer, nesta ordem, né? Então a gente lembra que o ditongo é o quê? É o encontro entre vogal e semivogal, que pode estar um primeiro, outro depois. Então, se for primeiro semivogal, depois a vogal, o ditongo, o som vai crescer, então vai ser o ditongo crescente. Se primeiro vier a vogal, depois a semivogal, o som vai diminuir, vai decrescer. E aí, então, eu gosto de lembrar da imagem, né, da mamãe e da filhinha. Tá? Pode estar começando pela filhinha, a mais fraca para a mais forte. Esse aqui seria, então, a semivogal é a filhinha e a vogal é a mamãe, forte. Né? Então, esse aqui é o esquema, por exemplo, a imagem que representaria o ditongo crescente. Se mudar de posição, primeiro vier a mamãe, depois a filhinha, aí o ditongo é decrescente. Já o hiato, não. O hiato é quando você tem um encontro realmente entre vogais, duas vogais, vogal mais vogal, e elas, por serem fortes, vão ficar em sílabas separadas. E aí, então, é aquela, né, o distanciamento. Filhinha virou mulher, foi morar sozinha, e aí vai construir sua própria casa. Pode até ter sílaba só com vogal. O que não pode ter é sílaba só com consoante ou só com semivogal, porque uma semivogal vai sempre soar junto com uma vogal. Daí a gente chama de ditongo. E no tritongo é quando você tem a semivogal mais a vogal, né? E por fim a semivogal. Esse é o esqueminha do tritongo. Beleza? Tá. O tritongo não importa tanto aqui no nosso capítulo de acentuação gráfica. Mas, para essa questão, eu quero primeiro achar uma que tem hiato. Então, você pode resolver a questão como? Por coluna. Pense um dia da sua prova. Primeira tem hiato, então você vem aqui. Lei, ei. Isso é uma monossílaba, percebe? Porque o E é vogal e o I é fraco semivogal. Então, eu estou diante de um ditongo decrescente. Pronto, a letra A já era. Não precisa nem olhar a outra. Olha lá, olhando só para a primeira coluna. Agora é dias, dias. Opa, o I agora é forte, virou vogal. O A é forte, vogal. Então isso é um hiato. Beleza, letra B eu seguro. Saúde. Olha lá, a regra especial dos hiatos. Vogal mais vogal. O I está na segunda posição do hiato, está sozinho na sílaba tônica. Vamos falar disso mais um pouco agora na sequência. E então estou diante, mais uma vez, de um hiato. Então, essa também tinha hiato. Agora, investiu, não tem hiato, ó. Vestiu, eu. O I é forte e o U é fraco. Um ditongo decrescente. Ficam na mesma sílaba. Beleza? Então, já eliminaria a letra D, né? E a letra A, tá? Agora, claro que a gente vai resolver todas as palavras, apenas como forma de servir como treinamento. Mas no dia da sua prova, esquece letra A, esquece letra D. Agora eu já vou para a decisão. O segundo tem que ser ditongo. Bom, mesmo se você não soubesse como pronunciar essa palavra aqui, ó, essa aqui eu duvido que não. Raízes. Essa todo mundo sabe. Raí, inclusive, o I vai ficar sozinho na sílaba. Na segunda posição do hiato, né? É vogal, é forte e é vogal também. Formamos o hiato. E é mais uma palavra acentuada pela regra especial dos hiatos. Então, isso é hiato, professor. Letra C dançou no final. E no final, essa palavra aqui, como é que a gente pronuncia? Então, é muito importante a gente trabalhar exercícios, trabalhar em questões, viu como é importante? Ó, porque nessa caminhada que a gente fez na temporada 2, com certeza você redescobriu muita palavra que você, né, tinha se esquecido, já tinha ouvido falar, já tinha ouvido, visto e tal, mas às vezes não fica metalizado na cabeça. Então, quando a gente vai resolvendo questão de concurso, elas vão aparecer de novo. Aí é a oportunidade que você tem de guardá-las, né? Essa é uma, ó, é loquaz, loquaz. Então aqui, ó, quas não forma um dígrafo porque o U é pronunciado, só que ele é fraco. E o A é forte. Loquaz. Então estou diante de uma oxítono, não vai ter acento também. E não se separa aqui, ó,
estou diante de quem aqui? Estou diante de um ditongo crescente. Olha lá, filhinha fraca, mamãe forte. Filhinha fraca, mamãe forte. Esse é o esquema do ditongo crescente. Beleza? Então, isso é um ditongo, realmente está aqui a resposta que nós queremos. Ó. Professor, mas o que é loquaz mesmo? Então, loquaz, loquax, que quer dizer falar. Daí que vem locução, locutor, o locutor do rádio, né? Locução da rádio, falar, pegar o microfone e falar. Então, o que é loquaz? Loquaz é quem fala muito. Ou é isso, num sentido pejorativo, a pessoa tagarela, fala sem parar, né? Daí vem loquacidade, com C, loquacidade, a falar muito. Mas também pode ser uma pessoa que sabe se expressar bem, tá? Ele é loquaz, ou grande orador. Então, aí no caso, não é falar muito, é falar bem. De qualquer forma, tem a ver com falar, tá? Olha a semântica, então, caminhando também dentro dessa nossa temporada 2. Beleza? Então, no final, resposta letra B. Acertou? Errou? Não tem problema. Estamos juntos. E eu, claro, eu procuro sempre dar uma forçadinha a mais no simulado para não parecer que ficou tudo fácil lá de trás. Não, lá você vai aprendendo as regras, mas tem muita coisa para aprender ainda, tá? Então, por isso eu aproveito o simulado, inclusive, para trazer coisas novas para você. Palavras novas. Nesse caso agora, na sequência dessa primeira parte do simulado, nessas duas questões seguintes, se prepare, que você vai conhecer muita palavra que talvez você nem sabia que existia, tá? Então, vamos ver? Vamos ver. Resposta letra B. Próxima questão, lá vem a acentuação gráfica. Essa é muito importante, essa questão, porque tem uma palavra aqui que é de concurso, que derruba muita gente. Ele quer saber assinar a opção cuja palavra não deve ser acentuada. Beleza, eu vou começar de baixo para cima. De baixo para cima, essa é Veranópolis. Veranópolis é o quê? É uma proparoxítona, todas são acentuadas, então acento em Veranópolis. Beleza? Beleza, uma cidade lá do Rio Grande do Sul. Saberias dizer o conteúdo da carta? Não, antes de falar dessa regra aqui, essa aqui, ó. É difícil lidar com pessoas sem caráter. A sílaba tônica é a penúltima. Então, estou diante de quem? De uma paroxítona terminada em R. Preciso decorar que a paroxítona terminada em R tem acento? Não, é só pegar o R e jogar dentro do macetinho das paroxítonas para não acentuar. É sem acento. Quais são as paroxítonas, professor, que não são acentuadas? Aquelas terminadas em A, E, O, em seguidas ou não do S. Né? Então não tem acento nessas aí, mas se a paroxítona terminada em R, o R está fora do S sem acento. Então, acento no caráter. O R está fora do S sem acento, paroxítona terminada em R está fora do S sem acento, então acento no caráter. Viu? A letra B, não vês que eu não tenho tempo? O que é isso aqui? Isso aqui não é a vez, não é a minha vez. A vez é monossílaba tônica, é um substantivo. O substantivo é tônico. Monossílaba tônica, só que não é terminado em ES, é terminado em EZ. EZ não. Para ser acentuado nas monossílabas, tem que ser o A, E, O, seguidas ou não do S. Do Z, não. Então, vês, o que é isso aqui? É o verbo ver conjugado na segunda pessoa do singular. Tu não vês. Tu não vês? Então, se é verbo, é tônico. E aí eu jogo dentro do E com o acento das monossílabas e tá lá, é com acento. Olha o E lá. Seguido ou não do S. Então, o acento será circunflexo. Beleza? E a palavra conteúdo, professor? Conteúdo já entra na regra especial dos hiatos. Assim como foram duas anteriores lá, na questão anterior, né? Conteúdo. Olha lá. O E é forte. O U também. O que eles formaram aqui? Formaram o hiato. Pela regra especial dos hiatos, quando o U estiver na segunda posição, na sílaba tônica, primeiro, conteúdo é sílaba tônica U. Né? Na sílaba tônica, segunda vogal do hiato, estiver sozinho ou dentro da sílaba ele vier seguido do S, acento neles. Tanto I quanto U. Né? Então, aqui tem uma regra especial, é o gato. Um olho no prato, o outro no gato. Às vezes escapa do prato e cai no gato. E nós temos que ter o quê? A astúcia do rato. Um olho no prato, o outro no gato. Lembra? O GR, temos que ser astutos. Lembra aquele outro que também é astuto? Por exemplo, quem que é astuto também? É o... Como chama ele? Ligeirinho. Né? Lembra do Ligeirinho? Ligeirinho, arriba, arriba, Ligeirinho. E o Ligeirinho sai correndo e o Frajola não pega o Ligeirinho. Né? Então, aqui a astúcia do rato. Segunda vogal de A, estiver sozinho na sílaba ou seguidos de S. O que vai acontecer com eles? Serão acentuados. Pela regra especial dos hiatos. Pela regra das paroxítonas, ele não seria, porque paroxítona terminada em O é sem acento. É regra especial. Beleza? E, finalmente, olha aqui, ó.
Essa palavra é perigosa. Ah, professor, mas isso aqui não entra também na regra especial dos hiatos? Né? Não tem que ficar o i separado? Daí ele fica na segunda posição do hiato, acento nele. Negativo. Nem pronuncia assim. Então, como eu estou trabalhando com você tecnicamente, eu não gosto de ficar falando assim, é assim ou é assado? Porque aí eu deixo as duas coisas na sua cabeça, o errado e o certo. Então, eu só falo o certo. Eu quero que você se habitue a isso também. Essa palavra aqui, ó, a separação dela é essa, ó. Gratuito. Gratuito. Horário eleitoral gratuito. Material gratuito. Entrada gratuita. Tá? Não tem força nesse i. Então, estamos diante de uma vogal mais uma semivogal. Sabe o que é isso aqui? Isso é um ditongo decrescente. Não separa. Aí a sílaba tônica é só assim, ó. Tui, ui, ui. Ela é uma paroxítona terminada em ó. Essa sim. Só se enquadra nas regras das paroxítonas. E se é paroxítona terminada em ó, é sem acento. Tá? Não ponha força nesse i. A pronúncia dele não é essa. É gratuito. E olha aqui, ó. Risco de morte. Olha essas palavrinhas. Foi um acontecimento fortuito, quer dizer, casual, tá? Fortuito quer dizer casual, sem querer, acidental. Fortuito. Não fala, não põe força nesse i. Eu estou com o intuito, professor, intuito de fazer tal prova. Intuito, a intenção. Então, também é ditongo. Isso aqui é ditongo, não separa. Agora, quando for o substantivo, o fluido, comprei o fluido de freio, o fluido da máquina, aí também é ditongo, não separa. E quando que vai ser fluido, professor? Vai poder colocar o acento, separar, virando hiato, vogal, vogal, e acentuar o i porque está na regra especial dos hiatos. Quando o fluido for o particípio do verbo fluir. Fluir, escorrer, deslizar. Lembra? Até usei como exemplo de parônimo do fluir e fruir, né? Então, o líquido havia fluído para fora da máquina. O líquido havia fluído, é o particípio do fluir. Aí, beleza, separa e acentua o i, quando for o verbo. Então, como você vai saber se essa palavra é acentuada ou não? É só no contexto. É só o contexto para poder dizer se é acentuada ou não. Beleza? Então, resposta. No final, tá aqui, ó, letra A. Acertou essa? Essa era padrão top mesmo de qualidade. Ah, professor, errei, caramba, não sabia que tem que ser gratuito. Beleza, agora você já sabe. Tá? Então tem que sempre estar se maravilhando, não é brigando, não é falando, nossa, errei, para! Ou, sem derrotismo aqui, nós estamos treinando, cara, você está treinando comigo, ei, você está crescendo junto comigo, então não interessa se errou, isso aqui não é para você acertar, isso aqui não é para você ganhar nada, é para você ganhar experiência, cada derrota a gente ganha uma experiência, e cada vitória não se ensoberbeça. Desça aí do pedestal. Desce um pouquinho. Acertei as duas, professor. Agora eu já sei tudo, não preciso mais, sei o quê. Agora eu vou estudar direito. Agora só vou ter que estudar raciocínio lógico. Ih, tá deixando o português de lado? Já está estudando errado. Né? Está estudando errado. Não abandone. Continue, pegue firme, não arrede pé. Porque cada vez que você aprende uma coisa, tem coisa nova para saber. E aquilo que ficou para trás, já tem que também guardar. Então, vamos trabalhando isso para você massificar isso na sua mente, para que no dia da prova esteja tudo fresquinho, fresquinho, para você acertar as questões. Porque é só assim que você vai passar, acertando questão. Não é com blá, 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 não. Não é com firulinha, não. É acertando, matando, gabaritando essa prova. Agora não. Mas depois sim. Amém? Tamo junto. Legal essa questão, né? Legal. Letra A, resposta letra A. E a terceira, para a gente encerrar essa primeira parte do simulado, qual dentre as palavras abaixo deve ser necessariamente acentuada? De novo, parece uma questão que eu fiz com você lá, lembra do ciúme? Quando aparecer questão para você desse tipo, você tem que, sabe, já se ligar, falar, opa, peraí. Então, quer dizer, eu tenho que contextualizar a palavra, eu tenho que pronunciar e ver se existe outra possibilidade de pronúncia para a palavra, porque às vezes, se existir uma outra possibilidade, de repente essa palavra vira outra classe, vira outra palavra. Então vai depender do contexto. Essa questão é desse tipo. Olha só. Como que eu pronuncio isso? Depende. Olha lá. Lembra dos hiatos. Hiato é vogal e vogal tem que separar, não tem? Então, se for o advérbio aí, onde você pôs meu livro? Aí, em cima da mesa. Aí é hiato. E aí, pela regra especial dos hiatos, o i está na segunda posição do hiato, acentuo, sozinho, seguido de S ou não. Sílaba tônica, acentuo. Mas se for a interjeição, ai, machuquei minha mão. Ai, aí é vogal e semivogal. Aí é ditongo decrescente. E é uma monossílaba. Interjeição é tônica, é monossílaba tônica, mas não está no E com acento do A, E, O das monossílabas. Então, necessariamente, eu não tenho que acentuar, depende do contexto. Viu? Pegou como que é esse tipo de questão? E essa aqui, ó. Essa aqui pode ser os pais. Aí é vogal e semivogal. Ditongo, tá? É um ditongo decrescente e é uma monossílaba, mas não tem acento. Apesar de ser tônico.
é substantivo, mas não se enquadra na regra das monossílabas. Mas se for o país, aí é vogal e vogal. Aí separa, formando a regra especial dos hiatos. Aí a gente vem e acentua o i. Tá? Os pais não, mas o país sim. Qual das duas? Depende do contexto. Letra C. Se for o adjetivo, é doida. Se for o verbo doer, é doída. Minha perna está doída, o particípio de doer. Doída. Mas se for doida, vogal mais semivogal, o adjetivo doida, né? Pode até ser a pessoa também, a doida chegou. Aí é a pessoa, mas é o adjetivo que virou substantivo. Aí é doida, aí é ditongo somente, a sílaba tônica é só essa. É paroxítona terminada em A. Mas se for doída, apesar de ser paroxítona, não deixa de ser, mas aí se enquadra na regra especial dos hiatos. E segunda vogal do hiato, né? E aí então, acentuo doída. Qual das duas? Depende do contexto. Posso pular essa uva? Pulei. E se for essa? Se for essa é assim, ó. Se for o substantivo ou o verbo no presente do subjuntivo, é saia. Minha saia é rodada. Saia. Aí o presente do subjuntivo pode virar imperativo também. Imperativo afirmativo. Saia daí. Ou negativo, não saia. Né? É o verbo. Ou é o verbo sair, ou é o substantivo. Aí é vogal mais semivogal. O que, que é isso? Isso é um ditongo decrescente. E olha só, o A é sempre vogal, certo? Certo. O A só se separa do grupo porque já tem uma vogal no grupo. Então é o falso hiato. Isso. Então não tem regra para enquadrar. É só paroxítona, sílaba tônica é a penúltima, terminada em A. É sem acento. Agora, se for o verbo sair, no pretérito, ele saía de casa quando era criança. Aí, ó, saía. Tem nada de tritongo aqui, não. É vogal, aqui é tudo vogal. Saía. Então, olha que interessante. Entre o A e o I, nós formamos, entre o primeiro A e o I, nós formamos um primeiro hiato. E entre o I e o A, nós formamos um segundo hiato. Olha que interessante. Eu tenho dois hiatos aqui, ó. E não é por causa do segundo hiato que o I vai ser acentuado. É por causa do primeiro, porque na primeira ocorrência de hiato, o I está na sílaba tônica, está sozinho e está na segunda posição. Então é por isso que esse I vai ser acentuado aqui, ó. Pela regra especial dos hiatos na primeira ocorrência, na primeira ocorrência. Porque na segunda ocorrência, ele é a primeira vogal. Então, lembra que eu falo assim, eu ia para casa. Esse aqui não tem acento. Lembra se fosse nós íamos. Aí tem, por causa da proparoxítona. Viu? Vai juntando o que eu falo aqui com você com as aulas que nós vimos lá em acentuação gráfica, os episódios lá de acentuação gráfica, tá? Então, no final, essa aqui, ó, é só isso, saúva. Só existe saúva, a formiga lá, saúva, vogal, vogal. Separou, o U está na segunda posição do hiato, o U está na sílaba tônica, o U está sozinho, todas as condições para a gente acentuar. Tá? Tem uma palavra parecida com essa, mas não tem nada a ver com ela. Saúva é a formiga, é a sálvia. A sálvia é uma planta, né? Uma planta medicinal, né? Olha aqui, ó, uma folha da sálvia, a flor da sálvia com a folha bonita, né? A sálvia, ó a sálvia. Aí separa aqui, ó, via. Isso aqui é semivogal mais vogal, e a sílaba tônica é essa, sálvia. Então a gente vem acentua, ó. É uma paroxítona terminada em ditongo crescente, tá? É um dos belos casos de acentuação gráfica das regras gerais, né? Que inclusive nós vamos começar a segunda parte da aula falando dessa regra, na segunda parte do simulado, tá? Mas por enquanto, sálvia, beleza, tem acento também, saúva também. Agora essa necessariamente tem que ter acento. As outras dependeria do contexto. Então aqui está a resposta. Legal, né? Tá gostando? Show de bola, né? Show de bola, simuladão. Mas não acabou ainda não. Vamos para a segunda parte, que aí continuamos a acentuação gráfica. Segunda parte com ela. E lá vem falar um pouquinho da paroxítona terminada em tom crescente. Vamos para lá? Então vamos embora.